Fala pessoal, nós estamos aqui para mais um vídeo, estou aqui com o Johnny e hoje nós vamos falar da Igreja de Cristo e a Igreja do Anticristo. Calma aí, Igreja de Cristo e a Igreja do Anticristo? Duas igrejas, mas como assim? A Igreja do Anticristo é a igreja que está sendo preparada para o reinado do mesmo. A Igreja de Cristo é aquela que está sendo preparada para a volta de Cristo. Mas calma aí, quando eu ouço igreja, eu já logo entendo a Igreja de Cristo. Como que eu me explicaria a Igreja do Anticristo dentro da Igreja de Cristo? É possível isso? Sim, Johnny, é possível porque ambas exercem o seu ministério no mesmo tempo, no mesmo local, e como exerceu o seu ministério ao longo de todo o período da história da igreja. O próprio João disse, o apóstolo João, que já é a última hora, muitos têm se feito anticristos. E ele diz que eles saíram do meio de nós, ou seja, saíram do meio da igreja aqueles que estavam influenciados pelo espírito do anticristo. Vamos entender, como que eu me faço então um anticristo? Eu estou usando a minha pessoa... Errado. Muitos se fazem anticristo. Como que isso é possível? Porque se nós vemos que todo dia temos que nos santificar, nos purificar, e mostramos a Igreja de Cristo, como que muitos se fazem anticristo? Olha, é simples. O apóstolo Paulo ele diz que nos últimos tempos haveriam aqueles que seriam enganados e disseminadores, aliás, de doutrinas de demônios. Sim. As pessoas se fazem anticristo da seguinte forma. Você já viu o camaleão, John? Sim, sim. Quando ele chega em uma árvore, uma planta da cor verde, vamos supor, toda planta é verde, né? A árvore é azul, né? O que o camaleão faz quando ele chega em uma folha verde? Vamos lá, folha verde. Se muda de cor, se torna verde também. Essa é a característica principal do espírito do anticristo. Ele não é o evangelho, mas ele se transfigura do evangelho, sem ter a essência do mesmo. Ele se disfarça. Posso dar um exemplo? Claro. Mas, assim, ele se disfarça. E você vai nos dar um exemplo. Beleza. Mas isso acaba nos assustando. Por quê? Por exemplo, a teologia da prosperidade. Seria isso? Não, o certo nem seria o termo teologia da prosperidade, e sim o evangelho da prosperidade. O que é isso? Quando o anticristo vier se manifestar, o que ele vai prometer? Um reino próspero, um reino de paz e de segurança simplesmente para o plano terreno. E é isso que o evangelho da prosperidade ensina. Paz, riquezas, uma vida sem perturbações, uma vida sem enfermidades, um evangelho que não existe simplesmente para um plano material nessa terra. Então nós vemos aí mais uma vez o doutrinas de demônios, é um termo forte, mas é um termo que a Bíblia diz, enganando a muitos. E nas nossas igrejas parece que hoje em dia o pessoal só prega sobre isso, Deus vai te dar, Deus vai fazer, você vai sair dessa situação. E não é algo compatível com o evangelho. Então, é pecado eu ser rico? Não é pecado você ser rico, mas é pecado você colocar a riqueza acima de Deus e comparar o evangelho e equiparar o evangelho ao evangelho de riquezas, sendo que o evangelho é uma mensagem divina cuja sua função é regenerar, santificar e preparar o homem para a volta de Cristo. Entendi. Então, ser pobre também, aquele evangelho de ser pobretão também, não é válido. Olha, nós temos que entender que o evangelho não é um plano de carreira. Entendi. Não é um plano de carreira. Seja evangélico, aceite o evangelho que você vai ser bem sucedido nessa terra. O evangelho ele veio para alterar o curso da história da humanidade, para tirar o homem da condição de filho da ira, filho da desobediência e o tornar filho de Deus e o preparar para a volta de Cristo. Perfeito. E tem algum outro exemplo que eu posso ver essa igreja de anticristo agindo? A teologia da missão integral, que é uma teologia de viés marxista socialista. Um dos seus proeminentes, o Ariovaldo Ramos,
ele foi discursar no palanque do Lula, junto com abortistas. E ele diz que a Bíblia deve ser lida sob a perspectiva da luta de classe, sendo que o socialismo e o marxismo matou mais cristãos no século XX do que em toda a história da igreja no mundo, né? Vamos falar assim. Boa, e tem algum outro exemplo? Porque, na verdade, isso assusta quando nós falamos da igreja do anticristo dentro da igreja. E outro versículo bíblico para mim comprovar isso, se um dia eu for debater é meio difícil. Debatar é irmão do debate, né? Então, Debater. Se eu for debater com alguém, for questionado, como que eu vou defender com outro versículo bíblico que prova que a igreja do anticristo está dentro da igreja de Cristo? O joio e o trigo. Sim. Jesus Cristo disse, o joio e o trigo, cuja única diferença é que o trigo é oco. É o joio que é oco, né? A única diferença do joio e do trigo é que o trigo possui fruto e o joio não, o joio é oco. Mas ambos exercem o seu ministério no mesmo lugar, no mesmo período. Tá, e para eu identificar uma pessoa, porque se você falou que é um camaleão, ele então está se disfarçando dentro da igreja. E como que eu identifico então essa pessoa dentro da igreja? O que eu tenho que fazer para me identificar essa pessoa? Através dos frutos, conhecereis a árvore. Simples. Se uma pessoa prega tudo aquilo que não é renúncia, tudo aquilo que não é santificação, tudo aquilo que não é a volta de Cristo, que só prepara as pessoas para esse plano aqui, um relativismo moral, que não existe certo e errado, que o amor de Cristo abrange todos, sem que todos venham a mudar de vida, essa pessoa provavelmente está sendo influenciada por doutrinas de demônios e consequentemente o espírito do anticristo. Então termina, às vezes vamos fazer o vídeo 2. Nós vamos concluir no segundo vídeo, certo? Porque, assim, existem mais coisas que nós devemos abordar, porque homossexualismo, não somos homofóbicos, mas a questão da teologia inclusiva, que fala como se o homossexualismo fosse uma prática bíblica, é algo que nós vamos abordar no próximo vídeo. Nós vamos conhecer um pouco dessas ramificações teológicas que são doutrinas de demônios e que têm enganado a muitos. Você que gostou, comente aí, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe para que essa mensagem se expanda. E lembre-se de uma coisa, que o conhecimento liberta.